Oi, gente, boa noite. Mais um estudo do Evangelho da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. Eu me chamo Yolanda. Só gostaria do retorno do áudio, por favor, quem puder me dar. A gente vai iniciando, tá bom? Hoje o estudo do Evangelho é do capítulo 21. Oi, Zezé. Oi, seu Edmilson, tudo bem? Pronto, continuar aqui. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Esse texto, eu vou dar só uma explicação. Explicação não é só iniciar aqui falando sobre o autor do texto, né? Esse texto ele é escrito por Erasto, um dos maiores colaboradores da doutrina espírita, e que vem orientar até mesmo os médiuns com relação às comunicações. E aqui ele assina essa comunicação falando sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Antes de eu iniciar o texto, eu vou falar para vocês, indicar uma leitura, tá bom? Do capítulo do Livro dos Espíritos, o livro 3º, o capítulo 1, a questão 624. É só para a gente poder iniciar, certo? Questão 624, ele fala aqui, ó. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? E aí os espíritos respondem. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, a partir disso, a gente vai começar aqui a reflexão sobre o estudo desse item do Evangelho, certo? Hoje eu vou fazer assim, eu vou ler cada parágrafo e a gente vai refletindo sobre o que é dito, certo? Então vamos lá, o item 9. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então a multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Abaixo ele vai dizer algumas características, né? Mas esse primeiro parágrafo ele já nos impulsiona a refletir. Primeiro, momentos de transição. Acredito que a todo momento nós estamos em mudança, né, constante, e de reforma íntima e de reforma dos nossos atos e atitudes, sempre conforme as leis naturais, as leis divinas. Mas no decorrer da humanidade sempre surgirão falsos cristos, né, e falsos profetas. Jesus já nos advertiu em seus evangelhos sobre esse risco que se nos apresentarão. Mas vale de nós o discernimento e a reflexão de como podemos identificá-los. Não é uma questão de julgamento, mas apenas de observação, né? Tanto que ele aqui, Erasto, ele tem uma característica bem disciplinadora, que ele nos orienta a sempre agir com a razão e com a lógica. E ele diz, né? Todo homem honesto, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Mas esse desmascarar, né, significa também estar conforme a questão da caridade moral. Em que ponto nós podemos desmascarar, né? Se aquele fato vem a incorrer no mal para várias pessoas. Então, cabe a nós refletir também.
Continua aqui no próximo parágrafo. Somente há um hábil general capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só se confia missões importantes aos que ele sabe capazes de a cumprir, porquanto as missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas o mestre há de se saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao mesmo tempo ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Aqui eu vou destacar um fato. Ele fala, preciso homens superiores em inteligência e em moralidade. Aqui ele não fala só de pessoas inteligentes, mas em moral também elevada. As virtudes, né, que esses homens carregam. Esses profetas, esses missionários de Deus, eles têm uma visivelmente, né, por seus atos, eles se caracterizam pela caridade, pela humildade, sem precisar se enaltecer. Aliás, as características dos verdadeiros profetas, né, daqueles enviados de Deus, é que eles não se enaltecem, porque em se enaltecendo, eles acabariam por tirar uma das virtudes, que é a humildade. E assim não seriam espíritos elevados, espíritos superiores. Continua. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza do resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão do que diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personalidade cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Aqui ele vem novamente nos falar, né, sobre a questão das virtudes que o verdadeiro profeta ele tem. E ele não vai ficar, não precisa ficar espalhando, né, dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um enviado de Deus. Lembrando do primeiro item desse mesmo capítulo, quando ele fala pelo fruto se conhece a árvore, então a gente vai conhecer aquele verdadeiro profeta por todo o seu caminho que ele vem traçando. Muitos deles, inclusive, podem vir e serem anônimos. Eu diria até que a maioria deles, né, são anônimos, porque fazem a sua história para Deus e não para a humanidade. Para eles mais vale o bem espiritual, aquelas virtudes que o fazem entrar no reino dos céus, do que aquelas virtudes propagadas a título de bens materiais, né? Continua aqui ele no próximo parágrafo. Antes de continuar no próximo parágrafo, por que eu estou fazendo assim? Parágrafo a parágrafo. A doutrina espírita, ela nos orienta sempre a agir com a lógica e com a razão. Aqui são ensinos de espíritos superiores, como bem foi divulgado, né? São ensinamentos de espíritos que vêm sobre o auxílio de Jesus, sobre o auxílio do Espírito Verdade, a propagar o ensinamento do Cristo, para que a gente compreenda a verdadeira atuação dele e não se engane tanto com os que se dizem verdadeiros profetas. Afinal, ele não ia dizer isso nas escrituras, ele não ia propagar isso no ensino daquela época, se não tivesse uma necessidade para nós, né? Então, eu vou continuar aqui. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus
ignoram-se a si mesmo. Mais adiante ele fala assim: os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Então, mais uma vez ele vem nos dizer que a gente tem que compreender que aqueles que são enviados de Deus não ficam propagando a si mesmo. Muitos deles, a maioria deles são abnegados, né? Se anulam, vivem para o outro, vivem conforme as leis de Deus. Então, esses atos, esses comportamentos que são embasados nas leis naturais, e você percebe quando eles são sinceros. A gente tem que ter cuidado, porque muitos se dizem, lembrando daquela passagem, né, quando dizem, muitos pedirão para entrar no reino dos céus, né? Mas só aqueles verdadeiros, os puros de coração entrarão. Então, lembrando também, quando ele fala que os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e como todos os mandazes, parece sempre temeroso do que lhe deem crédito, ou seja, ele fica sempre buscando, né, aqueles que querem lhe enaltecer. Muitos deles dizem: eu sou o enviado de Deus. Mas o que me faz um enviado de Deus, propriamente dito? O que me faz um profeta, segundo esses verdadeiras características, né? O que me faz um servidor de Deus? E aí a gente tem que pensar e tem que refletir. Como eu falei no início, não é questão de julgamento, mas uma simples observação. Como o agir, qualquer atributo relacionado à virtude que lhe falte, já há de se pensar se ele realmente é um verdadeiro profeta, né? Se ele realmente é um enviado de Deus para comandar aqueles que estão ao seu redor, comandar, no caso aqui foi o Cristo, né? Que comandou a humanidade. Mas na frente que ele diz, alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas asaz crédulas, que eles creem nas torpezas. Vê que a credulidade muitas vezes cega, né? E nos faz seguir orientações sem o crivo da razão. Erasto, no livro dos médiuns, ele fala aos médiuns, né, aos doutrinadores, com relação a isso. É preferível se evitar 10 verdades do que se admitir uma só mentira. Toda ideia nova, ela tem que estar sob o crivo da razão e da lógica, para que a gente possa para que tenha credibilidade. Por isso ele vem tanto nos advertir conforme as ideias novas, conforme o que vem de novo para o melhoramento, para o progresso da humanidade, né? Continuando aqui. Possui todas as virtudes os que se dão como Cristo. Essa é a questão. Observai-os, prescrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Ou seja, né, faltar uma dessas qualidades e já não é mais o Cristo. Faltar uma dessas qualidades e já não é mais um profeta. Um profeta, ele tem, como disse o texto no início, ele tem uma superioridade da inteligência e moral. E aí é o que faz dele um profeta, um verdadeiro profeta. Continuando. Desconfiais, pois, dos falsos profetas, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. E aí, há quanto tempo a gente traga aqui a reflexão, né? Há quanto tempo esse texto de Erasto foi escrito? Há quanto tempo Jesus já nos advertiu
sobre essa possibilidade e sobre esse risco. E há quanto tempo nós ainda estamos dando tanta credibilidade a pessoas que vêm se dizer o verdadeiro Cristo, um predestinado de Deus? Quantos falam ao vento que são predestinados, que são missionários de Deus, enquanto que os verdadeiros missionários nem sempre se reconhecem como missionários. Muitos deles, depois que partem, né, dessa vida para outra, para a espiritual, é que são reconhecidos. Porque o objetivo deles não é ser reconhecido pelos homens, e sim ser reconhecido por Deus. E aí eu trago aqui uma reflexão para que a gente possa ter mais criticidade, para que a gente possa ter mais razão e mais coerência e atribuir mais coerência aos que dizem enviados de Deus. Porque se falta neles uma das virtudes dos verdadeiros profetas da humanidade, que um deles, se a gente colocar aqui como o próprio texto diz, a humildade, né, e propenso à caridade, se falta neles uma dessas virtudes, já não podemos mais chamar de falsos profetas, aqueles que se enaltecem, há sempre que se acender um pouquinho, como se diz o próprio Espiritismo, a luz da razão, para que a gente possa não errar tanto. E aí eu deixo para vocês o convite a ler todo o capítulo, certo, gente? Até porque ele nos traz várias reflexões, não só quanto aos profetas encarnados, como aqueles falsos profetas da erraticidade, como o próximo item nos chama, né? Nos chama a refletir também. Queria agradecer a vocês pela presença e uma boa noite.